E nenhum pregador, nenhum pastor chamado por Deus mesmo acostuma com o púlpito. Você sempre chega tenso. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã, esse é o nosso desejo, amém? E você veio para ser abençoado, então nós vamos ser abençoados. O profeta disse assim: se nós viermos para ver falhas, ele disse, certamente Satanás vai mostrar falhas, mas se você vier com um desejo ardente de ver o sobrenatural, Ele também está conosco. E eu creio nessa outra parte, que nós vamos mais uma vez sairmos daqui ajudados pelo poder de Deus. Quero mandar um abraço para os irmãos que estão pela internet, igreja em Caldas Novas, um abraço especial para vocês aí, minha esposa, minhas filhas, e também, notificou a internet? Não, né? Os irmãos de Morrinhos, a Gabriela, falei para ela que ia mandar um abraço para ela, Gabriela, Giovana, irmã Ademir, mais a irmã Kíria, e os demais irmãos aí, Morrinhos, também a família em Goiatuba, eles sempre nos acompanham, e que o Senhor possa abençoar vocês também em Goiatuba, e demais irmãos que estão conectados por diversos lugares. Nós vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Ontem nós tivemos um culto muito maravilhoso, abençoado, lá na Fazenda Jacaré. E essa semana eu estou desde terça-feira, aumentou mais um pouquinho, desde terça-feira que eu estou pregando. E é, na verdade, um privilégio que nós não merecemos, falar aos filhos de Deus. Deus abençoe o pastor Sinésio também, está aqui na retaguarda, descansando para de noite trovejar. Amém? Muito bom. A gente conhece os filhos de Deus e às vezes pouco tempo e parece que a gente é de muito tempo, né? É assim, plenário tem tantos companheiros, às vezes a gente só olha para um, olha para outro, às vezes cumprimenta e não tem tempo, às vezes, nem de falar. Mas o mais importante é que nós estamos no mesmo Espírito, na mesma unidade, crendo no mesmo Deus. E vai chegar um momento que nós vamos resolver esse problema aí. Nós vamos poder conversar, diz o profeta, com o irmão, ele diz, por anos. E de repente só passou um tempinho. E ele diz que se fosse cronometrado tempo, às vezes você conversou 5 anos. Você já pensou tanto que as irmãs vão achar bom isso? Está diminuindo a atenção, viu? Deus abençoe o irmão Lauro, que está conosco também. Graças a Deus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Grande Deus, não tem nada que nós façamos deste lado da vida como mortal, que fica escondido dos teus olhos. Um gesto, um copo d'água, cada obra que nós fazemos, o Senhor tem registrada naquele grande computador nos céus. E o Senhor também sabe a obra de cada um desses irmãos aqui
e de todo esse povo maravilhoso do Senhor por sobre a face da terra. Que essa palavra seja renovada, vivificada em nossas almas nessa manhã, e que ao sairmos deste lugar nós possamos ir como aqueles discípulos a caminhos de Emaús. Corações ardiam, que os nossos corações possam arder, ó Pai, por causa da palavra do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu vou dar continuidade do que estou fazendo nas nossas congregações, em Caldas principalmente. Nós estamos estudando as eras da igreja, estamos na era de Pérgamo, e vamos só um pouquinho aqui na mensagem à era de Pérgamo, sobre esse assunto de obras e reter o nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Ivaldo pela confiança. Mas a gente fica tão tenso que esquece de agradecer. Na página 155 desse livro das eras da igreja, o profeta fala um pouquinho sobre Antipas. É o final da página. Ele diz: não há nenhum outro registro na palavra ou em qualquer história profana com referência a esse irmão. Mas certamente não precisa haver. É mais do que suficiente que ele fosse pré-conhecido e conhecido do Senhor. Você é conhecido e pré-conhecido do Senhor. Nós somos isso. É mais do que suficiente ver sua fidelidade ao Senhor registrada na palavra viva. Ele era um cristão, ele tinha o nome de Jesus, ele tinha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e estava entre os que viviam dela. Na última escola nós falamos disso, o profeta mostrando que há fé em Jesus e a fé de Jesus. E você tem a fé de Jesus no seu coração, porque é um dos dons de Deus. Paulo descreve isso na sua carta aos Coríntios. Às vezes as pessoas se agarram aos dons de línguas, muito bom, mas o dom da fé, e o dom de sabedoria, mãe, e o dom de conhecimento, e o dom de discernimento de espíritos, nós precisamos desse, para não sermos enredados, envolvidos com os espíritos que cercam a era que nós estamos vivendo. Nunca houve uma era de tanto engano. Nunca houve um tempo em que Satanás tem trabalhado com as pessoas de uma forma tão traiçoeira, tão sensível, tão devagarzinho, que ninguém cai de uma vez. Às vezes a gente assusta quando ouve certas coisas, diz: mas aquele irmão caiu de uma vez. Não, aquela irmã nunca esperava, não foi de uma vez. Satanás começa de longe. Ele vem de longe, rondando, aí ele vai envolvendo, vai chegando mais perto, vai envolvendo, e por fim, de repente o profeta diz: é um pé de milho, mensagem, poder de transformação. Ele diz: mas ele está todo emaranhado, ele está todo envolvido, ele está todo deformado. Há aquele ditado: me engana, que eu gosto. É a era de maior engano, você tem que ter essa consciência. E não pense que Satanás tira férias. Nós estamos entrando no mês de férias aí, mas Satanás não tira férias, espíritos não brincam.
Satanás não brinca nem um segundo, porque ele sabe que está chegando ao fim, e ele tem que arrastar a todos que ele puder. Mas o Espírito Santo, se nós dermos lugar para o Espírito Santo em nossas vidas, não existe milhões de demônios, não existe poder das trevas para tirar nenhum filho de Deus da palavra. Mas nós temos que refugiar de trás do Espírito Santo, de trás dessa palavra. Por isso é tão importante nós termos esse dom de discernir os espíritos. Senão nós nos envolvemos, nós sofremos, nós caímos, nós machucamos. O que está por trás? Agora o profeta diz que tudo na terra é movido por espírito. É tão importante esse dom, quanto de sabedoria, quanto de operar maravilhas, quanto o dom da cura, quanto o dom da fé. Peça a Ele, Ele tem esses dons para os seus filhos. Não é hora de nós brincarmos de cristianismo mais, irmãos. Ou nós entramos mesmo, ou esses espíritos vai nos saltear, vai nos enredar. O profeta, na mensagem Espíritos Sedutores, ele diz assim: é hora de parar com essas pregaçãozinhas. Nós temos que ouvir é o forte da palavra. É chambari, é mocotó, é feijoada, Ficar só com sopinha aí não, leitinho desnatado. Amém? Vocês gostam disso? Então ele está falando aqui, Antipas tinha a fé de Jesus e vivia dela. Ele tinha respondido às palavras de Tiago: não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, cheio do gozo, cheio do Espírito Santo e de fé, como foi Estevão. Ele não fazia acepção de ninguém, não temia ninguém. Quando a morte foi sentenciá-lo sobre todos os que tomavam aquele nome e andavam na fé de Jesus Cristo, ele tomou o seu lugar com os que não voltavam atrás. Eu acho isso bonito demais. Não voltar atrás. Nós começamos uma jornada, vamos olhar para o alvo. Está muito mais perto de entrar na eternidade que voltar. Nós já caminhamos muito. Tem irmãos aqui que têm aí, quem sabe, 30 anos na mensagem, ou até mais. Está muito mais perto a chegada do que retornar. E vamos lembrar daquilo que o poeta escreveu: nós estamos em um lugar muito alto. Se nós cairmos, irmãos, dessa posição, nós nos despedaçamos. Eu nem vou dizer para você olhar lá fora, mas a noiva está num nível tão diferente que não tem nada para comparar com ela. Eu estava vindo agora de manhã e vendo os falcão na pista. Ele nem voa mais para alcançar a águia, para tentar aproximar da águia. Ele fica só nas árvorezinhas, para cá, para lá, e pulando no asfalto, pegando os bichos que foram atropelados. Agora o profeta disse que ela era uma ave que aproximava da águia. Espiritualmente você tem agora uma noção. Você pensa que as denominações aproximam da palavra, eles estão muito longe, muito distante de cristianismo. Às vezes nós olhamos para nós
nos reprovamos, vemos tantas falhas em nós. Esses dias eu estava lendo um pouquinho sobre alguns heróis da fé, e aquilo mexeu com o meu coração, e eu disse: Senhor, esses homens viveram uma vida tão diferente, que a gente fica com vontade de viver aquilo. Eu não fiz nada para o Senhor. Eu peguei o carro, fui saindo. Antes de eu chegar na esquina, ele falou no meu coração: mas você está vivendo numa era cercada de espírito, e bombardeios vêm contra você 24 horas por dia. É muito mais terrível, irmãos. Você pensa que a arena é uma coisa difícil para os cristãos. Era, naquela época era. Mas era 2 minutos. Às vezes 1 minuto um leão estraçalhava uma vida, acabou a batalha. Policarpo entrou naquela fogueira, alguns minutos ele já perdeu a consciência daquilo. Tinha dor, mas não, ele atravessou. Mas essa era, se eles puderem olhar de lá para cá, eles ficam como aqueles anjos ficavam: Senhor, o Senhor não vai descer lá não, olha o que aquele filho está passando. É a melhor era, é a era de ouro, é a era gloriosa, é a hora da vinda de Jesus, é a hora do encontro, é a hora da transformação. Mas todos os males de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, estão tudo aí também. É poder do anticristo, cavalo branco, é poder do cavalo vermelho, é morte. Satanás não está brincando. Nunca houve uma era que tenha sido tão atacada, famílias, filhos, como essa hora que nós estamos. A última praga que veio para acabar com o Egito foi morte de filhos. O profeta disse que isso é um tipo, está chegando a hora de nós irmos, irmãos. E por isso que para nós vencermos, nós precisamos de orar. O profeta diz: nós vamos cantar muito, nós vamos falar muito. Vamos falar fora de hora, vamos cantar fora de hora, vamos fazer coisas fora da hora, em demasia. Ele diz: mas você nunca vai orar demais, nunca. É hora de orar sem cessar, com súplicas no Espírito. Às vezes não podemos falar, como essa manhã eu dei vontade de orar mesmo. Orar gritado, eu não dou conta. Às vezes eu oro em silêncio, mas nos cultos eu não dou conta, não. Eu gosto de orar, não é porque Deus é surdo, não, mas eu gosto de falar com todo o fôlego mesmo. Porque quando eu era professor, eu dava aula, eu colocava minha vida naquilo. Às vezes eu pregava para um auditório maior do que esse, sem microfone. Pregava, falava, ensinava. Então eu gosto de fazer assim. Mas hoje eu não queria acordar o irmão Lauro às 3:30 da manhã. Aí eu só virei assim na cama, ajoelhei e comecei a falar com Deus. E fiquei orando, fiquei um tempo ali. E aí de repente eu vi a luzinha do celular, passou, ele voltou. Não deixei ele dormir, não. Mas o que eu posso fazer, né? Tinha um restante de mensagem para mim ler, que eu não tinha lido ontem. E eu disse: agora eu vou incomodar ele. A luzinha do celular, até eu terminar ela. Mas é bom demais, é diferente. Ler uma mensagem de madrugada é diferente. Ler a Bíblia de madrugada é diferente. Orar na madrugada é diferente. O crente que pouco ora. Você quer vitória? Amém? Fala mais com Jesus. Vamos falar mais com Jesus. É hora disso, é hora de nós revestirmos do poder do alto para sairmos daqui.
É hora de clamar. Observe lá em Êxodo, quando aquele povo realmente clamou a Deus, então Deus apareceu na sarça ardente e mandou Moisés descer. Mas Deus ficou esperando o povo clamar, o povo desejar sair daquela condição. E Deus está esperando, é isso de nós desejarmos sair do mundo. Pastor, mas como que eu vou desejar sair do mundo, pastor? Andando de caminhonetona, a conta está gorda, é só churrasco e coisa boa. Como é que eu vou desejar ir embora? É difícil mesmo, irmão. Meu irmão Lauro, ele às vezes fala assim: ei, mas Jesus podia vir logo. Mas sabe quando que ele fala? Ele está trabalhando no alto assim, ó, sol quente que chega, tá quase matando a gente. Aí eles: ai, mas Jesus podia vir logo. Aí termina o dia, refresca. Aí eu não sei como é que ele fala. Ei, Jesus, é bom demais, não é? Esse Jesus, ele não fazia acepção de ninguém, não temia ninguém. Quando a morte foi sentenciá-lo, eles não voltaram atrás. Sim, ele morreu, porém, como Abel, ele obteve um testemunho de Deus e seu nome está escrito na palavra. E embora morto, sua voz ainda fala nas páginas, registro divino de Deus. Ei, Abel, outro mártir fiel era levado ao seu repouso. Porém, Satanás não triunfou nessa ocasião, assim como não triunfou quando matou o príncipe da paz. Porque assim como Satanás foi despojado na cruz, assim também agora o sangue de Antipas clamará a centenas mais que tomarão suas cruzes e o seguirão. Coisa maravilhosa. Vamos aqui na mensagem desde então. Desde então, parágrafo 2, o profeta de Deus fala sobre uma coisinha que ele recebeu. Do 2 ao 7, ele fala dele e fala do irmão Smith. Ele diz: outra emoção que tive há poucos momentos, quando Billy, o meu filho, me deu um pequeno pacote, e eu vou te contar, foi a coisa mais dócil que eu tive em pouco tempo. Havia uma garotinha aqui, e ela ficou com a sua pequena alma toda agitada, e ela me enviou uma oferta. Bem, agora, se os agentes federais acham que eu vou entregar isto, eles estão enganados. Os agentes federais estavam no encalço do profeta naqueles dias, né? Se eles acham que eu vou entregar essa oferta, eles estão enganados. E tem um bilhetinho aqui que é muito gracioso, e ela diz: eu te amo muito. Eu tenho 13 anos de idade e estou lhe dando essa oferta. Eu consegui isso vendendo garrafas. Que Deus possa sempre te abençoar. 13 centavos. Eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo, que eu vou levar daqui quando eu for embora. Eu não sei como que os demais pastores fazem. Nem... por mais que a gente tenha seminário, tenha encontro, mas não dá para a gente aprender todos os pormenores lá. Mas ele me ensinou isso. Eu vi ele fazer isso com lágrimas, e a gente faz isso com lágrimas também. Eu vou juntando os envelopes lá assim, aí uma vez por mês eu vou lá fora. Ele me ensinou a queimar todos eles em intercessão mesmo, por aqueles irmãos. Às vezes você não sabe como fica um coração de um ministro, quando ele pega um envelope
como que isso mexe em ver a sinceridade, a fidelidade do povo que nos dão alimento, nos dá roupa, nos dá meios de transporte. E o profeta está expressando isso aqui. Aquilo foi realmente dócil. Ela não assinou isso. Eu lembro da última oferta. Eu preciso fazer uma correção aqui, que eu disse no último culto que preguei na escola, que Deus leva o pequenino de 20, o de 30, o de 100, não interessa a idade. Aí eu disse que a irmã, conhecida como irmã Maruca, a irmã Maria José, lá de Pires do Rio, Deus tinha puxado o cartão dela com 90 e poucos anos, mas não foi não, foi com 102 anos, se não estiver enganado. Antes dela partir, ela já não podia fazer as coisas, os filhos não deixavam ela fazer como ela tinha no seu coração. E eu lembro da última vez que o diácono, uma das últimas vezes que o irmão levou a ceia para ela, ela mandou uma oferta. Antes ela perguntou se eles estavam enviando os dízimos dela. Eu não respondi porque... Aí depois ela mandou uma oferta para a igreja lá. Eu não tive coragem de usar aquela oferta. Moedinhas de 10, 5, 25 centavos, o que ela conseguiu ajuntar ali, aquilo deu em torno de R$20. Eu não peguei na oferta, eu tive temor de pegar. Eu disse para o diácono: você faz o seguinte. Ele disse: olha, a irmã mandou essa oferta. Eu disse: você faz o seguinte, o senhor compra tudo isso aí de CDs ou DVDs, grava programas e usa no evangelismo. Aquilo foi realmente dócil. Ela não assinou isso, apenas uma mocinha que ama o Senhor. Seja você quem possa ser, querida irmã. Deus te abençoe. Isso, você não sabe o que isso significa para mim. Isso é simplesmente tão sagrado para mim como se alguém tivesse me dado uma nota de $100. Isto. Eu acho que foi o grande Smith, lendo uma porção do contexto da história de sua vida, perguntar-lhe certa vez qual foi a maior emoção que ele já teve. Ele disse: bem, eles iriam tirar uma oferta de amor para ele certa noite, e quando ele veio pelos degraus de trás, ele disse que ali havia uma pequena garota cigana esfarrapada ali de pé, e disse: senhor Smith, nós viemos de uma família pobre, e disse: você guiou minha mãe e meu pai ao Senhor Jesus? Ela disse: eu sabia que nessa noite tirariam a sua oferta de amor, eu não tinha nada para te dar. Ela disse: uma senhora me deu um pirulito, e eu apenas não queria colocá-lo junto com a oferta. Senhor Smith, então eu apenas o embrulhei e pensei em lhe dar a minha oferta pessoalmente. Um pirulitinho um pouco chupado. Ele disse que olhou para aquela pequena pobre criança esfarrapada, e o que aconteceu? Você sabe, aquilo significa, aquilo foi realmente de coração. Você sabe, aquilo é apenas algo que é dócil e tocante. E eu penso que é aí onde está a verdadeira vida, é quando vem do coração. Na verdade, o profeta de Deus deixa isso para nós. Ele disse: eu não poderia fazer nada, Deus não receberia nem minha oração ali, se não partir do mais profundo do coração. Billy Paul observava o profeta, e um dia ele perguntou: pai, por que todas as vezes que o senhor ora por uma criança vesga, o senhor cruza as mãos? No final da oração o senhor descruza. Ele disse: Billy, todas as vezes que eu vejo uma criança vesga, eu lembro de Sharon Rose morrendo naquela condição, e seus olhinhos cruzavam. Então é por isso que eu cruzo as mãos, eu coloco meu coração nisso. Deus não responderia minha oração se ela não vier do coração.
E não é só do coração do profeta, não, irmão, mãe. Uma mãe que ora mesmo do coração. Essa oração atravessa forro, telhado, atmosfera, galáxias e chega ao céu. É por isso que nós devemos empregar nosso coração nesse reino dos céus. É sem reserva, é colocar tudo que você tem. Mensagem Hebreus, capítulo 1, parágrafo 7, a parte final, alguém disse para o irmão Brano, eu observo o que você faz, você coloca todo o seu coração nisto. Eu disse, esta é a única maneira pela qual você pode fazer um serviço correto para o Senhor, é colocar tudo que você tem bem diante de Cristo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente. Por que não ocupar essa mente com essa mensagem, gente? Por que não estudar essa mensagem? Por que não gastar essa inteligência com essas coisas? A maioria do povo que diz crer na mensagem, desculpa, mas a maioria não conhece a mensagem. A maioria do mundo que se diz cristão não conhece essa Bíblia. Gaste sua inteligência, gaste seus olhos com essa leitura da palavra. Gaste sua voz falando dele, gaste sua voz falando com ele. Nós não podemos ser aquele cristão que tem que bater ponto. Não, eu fui lá na igreja, eu estive lá na quinta-feira, mas chegou atrasado, correndo, toda quinta é assim, toda escola é assim. Não, eu vou ter que matar a escola, aí toda escola perde todo o culto. Não, mas eu consegui nascer. Não, irmãos, não tem nada mais glorioso que a vida eterna, não. O profeta, depois de ver aquilo, ele disse, eu fico com vontade de forçar as pessoas para ir. Se as pessoas soubessem o que é céu, o que é inferno, o profeta diz, não quero ir para lá, não. Mensagem Apocalipse 4, ele diz, me metralhe com uma metralhadora, me corte aos pedacinhos, queime enxofre dentro de mim. Ele diz, mas não me deixe encarar o trono branco. Isso não é brincadeira, irmãos. É hora de ir ou ficar, irmãos. Chegou o momento que Israel tinha que aplicar o sangue. Não adiantava ele dizer, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim, eu creio na mensagem, eu sou lá do início. Não, odeio o Espírito Santo. O profeta diz, você não é nem identificado. Mensagem, o sinal. Parágrafo 211, 201. Às vezes gasta a mente com tanta coisa. Deus vai te pedir conta. O profeta diz também na mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, diz, Deus vai te perguntar o que você fez com a vida que eu te dei. E então? O que você fez, William? O que você fez? O profeta no final, ele chega dizendo, eu não fiz nada. Agora se ele não fez, eu estou milhões de milhas longe disso. Mas coloque todo o seu coração, toda a sua mente, tudo que você tem. Mensagem, os investimentos. O profeta diz, as pessoas investem. E todo ser humano que tem a mente normal, ele investe. Ele investe em lote, ele investe em vaca, ele investe em terra. Ele faz
ele poupa, ele coloca na poupança, ele compra carro e pensa que é investimento, e vai lutando e para dobrar capital, ele investe, mas e na vida eterna? É bom, tudo isso tem seu lugar, é maravilhoso. É difícil também você ver uma pessoa que não tem a mente no lugar e joga tudo fora, joga a casa fora, a família fica em dificuldade, joga emprego fora e não tem a mente no lugar correto. Mas existe uma coisa chamada balança. Eu lembro quando eu era criança, hoje é digital. Eu coloco a coisa lá, dá o peso, o valor, não tem dificuldade. Quando eu era criança, eu ia na feira e eu via uma balança, que aí ele ia colocando umas coisinhas de cá, e aí não equilibrava, ele colocava outra barrinha lá de peso, até que equilibrava lá. Nossa vida precisa estar na balança. O natural não pode subir e o espiritual descer. E não pode também o espiritual, só o espiritual. Aí esquece das responsabilidades de pai, de mãe, de filho, e etc., de escola, e etc. Põe a coisa na balança. Mensagem Caminho Provido, parágrafo 160. Se não me falha a memória, o profeta de Deus disse: existe um extremo do caminho, outro extremo. Ele disse: mas existe o centro do caminho, onde o evangelho antiquado, sadio está. E eu tenho lutado para estar no centro do caminho, disse ele. Amém? Existe o centro do caminho para tudo que nós formos fazer. Existe o centro do caminho da vida cristã. E uma das coisas que eu mais admiro no ministério do nosso profeta foi isso. Irmão Brana, o senhor está pregando que Jesus vem, vou vender minha casa, vou vender isso, Não. Continue trabalhando, continue plantando, continue casando, continue construindo. Não fique com o seu dinheiro no bolso. Ele disse: eu prefiro estar com o meu dinheiro empregado do que ficar guardando esse dinheiro aí. Ele diz: construa, reforma a casa, troca de carro, faz as coisas, compra roupa, come, mas esteja pronto. Se ele vir agora, você vai embora. É assim, que é o centro do caminho. Amém? Quando você está fazendo qualquer coisa, faça o correto, ou não faça de maneira alguma. Vem, simplesmente deixe isso de um lado. Se você vai ser um cristão, coloque tudo que você tem em Cristo. Isso é seu tempo, seu talento, tudo. Você canta? Então dedica. Você prega? Persiste em ler. Persevera, Paulo disse para Timóteo. Persevera nisso. Você toca? Lute para tocar o melhor. Você é o filmador? Faça o melhor. Você é o técnico de som? Faça o melhor. Às vezes o técnico de som fica ali, às vezes no cantinho. Se for no quartinho, ele até dorme. Eu já vi técnico de som dormindo. E eu vi um dormindo, eu disse: ei, Jesus, se ele for agora vai ser uma bênção, né? Mas faça o melhor. Você é dona de casa? É a melhor posição para a mulher, dona de casa. Deus te deu essa graça? Então seja a melhor dona de casa. Você é de oração? Então ore mesmo. Eu estava observando esse jovem aqui. Esta é sua esposa, irmão Bruno, não é? Tocando e cantando ali, esse jovem casal. E não é piano, nem é órgão. O que é isso então, hein? Não é piano, não é órgão. Mas é algum tipo de instrumento que eles fazem. A gente já viu os africanos, os instrumentos deles lá. É aquilo lá, irmãos. Eu vi um trecho de uma matéria dos irmãos que foram na África. Eu fiquei observando. Eles não deixam nem o pregador pregar, não.
Não deixam, eles vêm na frente, eles jogam a roupa no pregador e a coisa esquenta mesmo. Mas se nós não tomar cuidado, não, cai igual aquela igreja que o irmão Branco falou, amém, aí virou assim. Você é uma parte do culto, o culto é nós que fazemos o culto. E é por isso que você vem e cria essa atmosfera. Você quer saber o resultado do culto? Depende da atmosfera que nós criamos. Mensagem espírito sedutor, o profeta diz, põe lenha na caldeira para você ver se não tem fogo. Se Deus mexer mesmo com você aí, extravasa. Muita depressão é falta de entrar lá dentro, é de glorificar a Deus com a alma. Tem gente que se falar amém, o amém dele cura até câncer. Ele não fala amém, não é o caso de vocês não. Mas tem gente que não fala, não glorifica, não vibra, não emociona. O profeta diz na mensagem Visão de Pátimo, ele diz, nós somos como os do mundo. Eles entram no espírito, eles gritam gol, eles brigam, eles batem, eles apanham, eles ficam de pé, eles extravasam. Ele diz a diferença é que nós extravasamos no Senhor. Nós extravasamos com louvor, nós extravasamos com a palavra, nós extravasamos essas tensões e pressões com a oração, com júbilo. Mas ele diz, somos humanos, estamos no mundo, somos humanos, comemos, bebemos, sofremos, choramos, sorrimos, mas ao mesmo tempo somos da eternidade. Isso que está aí dentro vibra quando ouve dessas coisas. Solta as clarinatas aí, irmão, se for possível. Se tiver jeito de soltar só um pedacinho das clarinatas aí. Toda vez que a gente ouve aquilo, irmão, aquilo vibra. Se você é novo na mensagem, se é do início da Avenida Goiás, se você é do tempo que o pastor Joaquim começou lá em Brasília, quando você ouve aquilo, aquilo vibra dentro da gente. Eu fui fazer um anúncio no início lá em Morrinhos, evangelístico, com um carro de som na rua, e aí convidando e falando da mensagem, e eu coloquei isso aí. Daí a pouco eu estou lá andando na rua, e o irmão saiu. As clarinatas é da mensagem. Então ele diz, coloque isso, dedilhe, toca. Se você pudesse fazer aquilo e cantar, ganhar almas, faça algo, não importa. Se você pode assobiar, ora, assobie. Simplesmente faça algo, testifique ou faça algo para o reino de Deus. Seja o que for que você possua, coloque isso em ação no serviço de Deus. Isso é maravilhoso. Mensagem obra-prima, parágrafo 11. O profeta de Deus diz assim, eu penso que quando podemos nos reunir com esse tipo de companheirismo que nós estamos tendo, ele diz, isso faz algo a nós, nos aproxima uns dos outros. Você sabia disso? Que comer junto aproxima, tomar um cafezinho junto aproxima, ir no recanto aproxima, ir no encontro aproxima as pessoas uns dos outros. E ele diz assim, à medida que nos aproximamos uns dos outros, também nos aproximamos de Deus. Porque Jesus disse, quando o fizestes ao menor desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu tenho um garotinho aqui em algum lugar, eu suponho, José, e eu tenho o Billy sentado aqui, 2 filhas sentadas ali atrás, e uma esposa. Agora, se alguém tivesse algo que fosse, você quisesse proceder de forma realmente amável, eu preferiria que o fizesse por meus filhos do que fazê-lo por mim. E assim eu me sinto talvez como pai. E ele é a fonte da paternidade, e acho que é assim que Deus se sente. Se tivéssemos de
nós os servimos à medida que servimos uns aos outros. É assim que você serve a Deus. Eu queria tanto servir Jesus como Marta, como Maria, serve o seu irmão. Nós o servimos à medida que servimos uns aos outros. É assim que servimos a Deus. E não tem coisa melhor, irmãos, do que ter essa graça de servir a Deus. É maravilhoso. Parágrafo 3, parte B da mensagem, o homem interior. O profeta diz assim: quando eu estive na Suécia, eu não podia ter sido mais bem tratado em minha vida do que fui tratado pelo povo sueco na Suécia. Eles foram bastante amáveis e bondosos para comigo. Eu fiquei imaginando, falei isso com o irmão. O irmão Brando disse assim: ninguém queria falar nada comigo. Ninguém se importava comigo. Mas desde que ele cruzou meu caminho, ele disse: para mim tem um tempinho, eu tenho que fugir das pessoas. Pastor Sinésio conhece isso. Às vezes a gente chega num lugar simples, e às vezes a gente é tratado de uma forma que a gente não merece. Mas aquelas pessoas fazem aquilo de coração. Servindo é anjos, é o que está lá dentro. O que está lá dentro, o que está dentro de nós, irmãos, é muito além do que às vezes nós temos noção. A gente não pode ser mais bem tratado, não é só com o povo sueco, é onde a gente vai. O povo da mensagem é desse jeito. Aonde você vai, você é recebido como é recebido um anjo. Ele disse: eles foram bastante amáveis e bondosos para comigo. E é assim, às vezes tem uns que chegam tão pouco tempo, de repente parece que já está no meio da gente, tem tanto tempo. Chegou um perfuminho pequeno lá em Morrinhos agora, que é assim. Estou falando que é um perfuminho pequeno, que ele é meu tamanho ou menor que eu, né? Mas que irmãozinho, viu? Às vezes chegam uns grandão também, uns pacotão de bênção, né? Chega uns tucunaré bravos, né? Aí você vai devagarzinho, com um molinete ali. Um senhor de irmão Ademira, pai, ele falou assim: não, eu estou com o senhor. Primeiro culto que eu preguei, mas para batizar, dava a linha. Aí você vinha com a linha de novo, devagarzinho, não perdia um culto. Eu com a vontade de batizar aquele homão de quase 2 metros, de repente, vem de novo na linha. Até que um dia ele disse: não tem jeito, pastor. Fiquei pensando: como é que eu vou batizar esse homem desse tamanho, né? Assim, ó, tamanho daquele diácono lá, olha. Se eu arrumar 2 diáconos daquele tamanho ali, irmão, eu fico valente numa praça. Fui batizar o primeiro na minha vida. E pastor Paulo, acabei de chegar de Catalão trabalhando, ele disse: tem um irmão aí para você batizar. Eu falei: não, eu vou batizar não. Deus preparando a gente não sabia. Ele disse: não, você tem que batizar esse irmão. Eu falei: mas o senhor aqui pregou para ele, o senhor é o pastor, eu não vou batizar. Não, é para você batizar. Aí eu, irmão Valdemir, deve estar me ouvindo lá em Caldas Novas, se não estiver envolvido com serviço, não sei porque gosta de trabalhar isso tanto, né? E quando eu fui batizar esse irmão, primeiro, né, foi batizar no Rio lá, não falaram nada para mim, eu, deitei ele para cá, para o lado da correnteza, lá que a água estava correndo. Quando eu fui tirar esse irmão da água, quase que ele e eu vai para o céu. Foi uma luta dentro da água. E a irmã Wanda, que eu creio, a irmã Wanda está ouvindo lá em Caldas Novas, a irmã Wanda
não tinha tomado a decisão, só ele, os dois estavam vindo da assembleia, ele pediu o batismo, e ela, aquela assembleana, assim, olhando meio de lado. Aí eu pensei, agora que ela viu ele quase morrendo, acabou, né? Mas quando Deus quer, a hora que ela viu aquela cena lá do batismo, ela disse, eu decidi batizar agora. Aí eu já falei, opa, vamos para cá, né? Não teve dificuldade, ela não passou esse medo de ir para o céu na hora do batismo, não. Mas ele, se ele teve medo, aí eu aprendi com isso. Aquilo foi uma lição para mim, mas nunca mais eu errei num batismo. Uma demida daquele tamanho ali, eu falei, já sei onde eu vou batizar ele. É lá no lago Corumbá. Eu quero ver se não tem água que dá para molhar esse homem todinho. Entrei com ele com água até assim em mim, ó. Ficou fácil. Voltou, a água quietinha. Que bênção, né? Mas eu lembro quando era criança, o pastor contava uma história. Foi batizar um irmão. Ele era muito moreninho. Eu posso falar que eu sou moreninho, viu, irmãos? Tem algum meu moreninho que... Eu sou quase que áfrico, né? A diferença é só o meu cabelo, que é um pouquinho mais liso, mas também já está indo embora, né? Então... E aí foi batizar esse irmão lá. E quando foi batizar ele, pôs ele dentro d'água, tirou o cabelo, não molhou. Tem que batizar de novo. Lá na água, tirou o cabelo sequinho. Falei, mas que coisa. Não foi completo, não. Colocou ele lá e segurou, tirou e tinha morrido. Ele morreu, mas não moeu o cabelo. Gostoso, hein? Mas o povo é desse jeito. Ô, irmão, que hora que para aqui? Não fala para mim, depois eu complico a vida das cozinheiras aí. Em todos os lugares onde tenho estado, eu sempre tenho sido muito bem tratado por todos os tipos de diferentes pessoas. O povo de Deus tem isso, eles carregam isso. Todos os tipos de diferentes pessoas. Aí ele diz no parágrafo 4, só uma frase, ele diz assim, eu penso que todos nós devemos amar ao Senhor e servi-lo. Mas a gente tem uma concepção errada de que quem serve é menor. E está errado, quem serve é maior. O camarada que serve o churrasquinho lá, ó, ele come bastante, só. Fica em volta da churrasqueira nem à toa, não. A carne melhor, ele, ó. Ele está servindo, mas ele beneficia. Quem serve é maior. Jesus serviu, ele era maior. Por isso que ele dá a graça de todos nós servirmos. Você serve o seu irmão, mas ele serve você também. Você lava os pés do seu irmão, mas ele lava os seus pés. E Pedro, quando viu aquilo, Jesus veio lavando os pés, ele disse, tu lavar meus pés? Não. Pedro sabia quem ele era, como homem. Jesus disse, se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, Senhor, então pode lavar os pés, a cabeça. Pedro era exagerado, né? Vocês podem ver que ele era assim. Ou ele negava Jesus, ou ele puxava a espada e cortava a orelha do soldado. Aí Jesus disse, não, Pedro, só os pés. O demais tudo está limpo. Só o pé que está aí sujo de andar nesse chão de poeira. Não tinha asfalto naquele tempo, né? E muitos lugares não tem até hoje. Mas ele disse, eu penso que todos nós devemos amar ao Senhor e servi-lo, servir o seu povo, servir sua gente. E isso é maravilhoso, irmãos. E nós não devemos rejeitar essa graça maravilhosa que o Senhor tem dado a nós, de servi-lo. Eles não falaram que horas são, eu não estou lembrado, é 10h30? Então tá bom. Então você já me ajudou agora, irmão. Você vai ganhar um pirulitinho desse chupado, viu? Mensagem Dia da Vitória.
Eu vou aqui desde então. Deixa eu voltar aqui. O profeta fala, às vezes, como a vida humana pode chegar, irmãos. Irmão Jerico, isso é um pacotão de bênçãos, Deus te abençoe. Parágrafo 90. Vocês lembram da última escola que nós falamos aqui? Vocês lembram alguma coisa? Eu fiquei com vontade de continuar aquilo lá, mas que coisa. Quem que é o homem rico? Lembrou agora? Alguém lembrou alguma coisa? O João e o Jim? Primeiro ele disse, eu te dou a metade. Depois ele foi vendo que ele tinha pedido uma coisa, eu te dou tudo. Se você puder me dar um pouquinho daquele gozo que eu tinha. Aqui na mensagem desde então, o profeta fala a partir do parágrafo 90, e ele disse, e ali, enquanto eu estava ali, ele estava num lugar em Nova York, e ele falando com o Dr. Berg, que era um pastor do tabernáculo, ali naquela cidade, ele falou que ele queria ir num estabelecimento que eles tinham ali. E ele disse para esse irmão, eu gostaria de ir a tal lugar. Um lugar onde ele ia fazer uma reflexão. E ali, enquanto eu estava ali, onde encontrei com Sofia, a mulher lavadeira, a mulher sueca que foi e trabalhou no Bauer, só uma Magda para falar esses nomes com ele, eu pensei que podia entrar na África sem tomá-la, mas eu tive que permanecer por 2 dias para conseguir vacina para a febre amarela. Eu pensei que podia entrar na África sem tomá-la, mas eles não me deixaram nem mesmo passar ou entrar na aeronave. Eu tive que esperar por 2 dias para ir até a base da Marinha para tomar a vacina contra a febre amarela. O Monberg disse, o que você gostaria de fazer? Eu disse, eu gostaria de visitar o Bauer. Não, assim. O profeta diz assim, zona de má reputação em Nova York. E ele disse, bem, nós desceremos. Disse, eu tenho várias missões lá embaixo, aquele pastor disse. E nós descemos, e eu acho que seria uma boa coisa para qualquer homem levar o seu filho. Às vezes a gente tem que levar um adolescente em certos lugares. Precisava dar um pulinho lá no Araújo Jorge, às vezes um dia, uma manhã, uma tarde, só dar uma entradinha lá, 5 minutos, para você fazer uma reflexão sobre a vida. Então, se você chegar num hospital como hospital de urgência, fica só lá na recepção, 5 minutos. Então o profeta foi ali, e ele está dizendo, seria uma boa coisa a gente levar o seu filho até o Bauer e deixá-lo ver. Eu acho que se você for à França, leve a sua filha até o Pig Alley. Você pode ir na Vila São Cotolengo também, em Trindade, em outro lugar. No asilo. Um lugar assim. Às vezes a gente não vai, né? E no orfanato. Levar os filhos no orfanato. Aquele filho começa daquele jeito, reclamando tudo. Você leva lá no orfanato. Você chega lá, tem tanto de menino que não tem pai. Não pode pedir tablet, não pode pedir tanta coisa, não reclama de nada. Deixe que ela, o adolescente, veja a quão degradada a vida humana pode chegar. Então, quando descia até o Bauer, homens deitados, desamparados, moscas voando em suas faces por causa do vômito. Vê essa cena aí, vai fazendo essa cena aí. Alcoólatras, toxicomanos, alcoólatras, e eu disse, irmão Berg, eu disse, talvez esses homens aqui foram criados em lares que não se importavam com o que eles faziam, eles simplesmente ficavam livres para andar pelas ruas. Ele colocou a sua mão em meu ombro e disse, você ficaria surpreso. Ele disse, bem na minha missão aqui para onde vamos, nós tivemos mais de 180 que morreram ali no ano passado, foram mantidos fora das ruas, alimentados e assim por diante, e eles finalmente morreram.
não há nenhuma esperança para eles fora de Cristo. Então, ele disse: aqui está um homem aqui, disse: eu conheço, levante-o. E eu cheguei até ele e eu disse: Senhor, eu poderia falar com você? E ele disse: bem, talvez ele não consiga falar. Ou eu simplesmente não posso dizer a condição em que o homem estava. Ele havia chegado a uma condição em que as suas roupas, da cintura para baixo, estavam em uma condição terrível, totalmente molhado. Ele estava simplesmente em um estado terrível, fedendo. E eu disse: Senhor, eu poderia falar com você? E o irmão Berg o cutucou. Ele se levantou e ele disse: eu sou o irmão Berg. Bem, ele não sabia nada a respeito do irmão Berg. Ele ainda estava bêbado. E eu disse: eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E eu disse: que tipo de lar você foi criado? E eu disse, ele disse: você me dará dinheiro suficiente para uma bebida? O Bruno perguntou que lar, ele pediu dinheiro. E eu disse: eu sou um ministro do Evangelho, eu não daria o dinheiro do Senhor para um homem beber. Eu disse: o dinheiro que tenho vem dos filhos de Deus, e é para ser gasto para o reino de Deus. Eu lhe direi o que eu farei: eu comprarei um sanduíche para você, eu pagarei o seu jantar, se você for comigo, mas eu apenas gostaria, como ministro, de lhe fazer uma pergunta. Ele disse: me desculpe, reverendo. Naquele estado, quando o profeta disse para ele que era um ministro do Evangelho, ele disse isso para o profeta: me desculpe, reverendo, por ter pedido dinheiro para beber. E eu digo isso para vocês, irmãos, as pessoas lá no fundo, elas sabem a condição que elas estão. Seja nessa condição, ou até mesmo indo a uma igreja para tentar dizer que está tudo bem. Semana passada, eu estive numa loja conversando com uma moça, comprando, e ela me perguntou, em alguns minutos, eu só entrei e pedi uma coisa, enquanto eu estava pagando, ela perguntou para mim: você é um cristão? Eu disse sim. E ela disse: de que igreja? Eu sou da Assembleia. Eu olhei para ela, não parecia não. Eu disse: eu sou do Tabernáculo da Fé. Ela disse: mas igreja é tudo igual, né? Eu falei: não, tem muita diferença entre uma e outra. Ela disse: lá é rígido? Eu disse: um pouco. Eu disse: não, nosso pastor liberou calça. Aí eu disse: pois é. Ela disse lá, eu falei: não, lá as irmãs vestem vestido de mulher mesmo, roupas de mulher. Aí ela disse assim: quando a gente está trabalhando e aqui e tal, e vai na igreja e assenta no banco, ele deixa. Eu falei assim: mas eu gosto mais de louvar, aí se eu for de calça, ele não deixa eu louvar. Aí eu disse para ela: mas e se Jesus vier agora? A questão não é o pastor. Eu disse para ela: e se Jesus vier agora? Ela olhou para mim e disse assim: eu ficarei com a minha calça. Lá dentro está a verdade. Quando Satanás tentou pegar o profeta, é verdade. Quando ele estava para render, lá dentro estava a verdade. E aquilo veio à tona. E esse moço disse: me desculpe, reverendo. Eu disse: como foi que você ficou assim? Ele disse: senhor, eu duvido que você creria em minha história. Bem, eu disse: eu te considero um homem de honra. O profeta conversando com aquele homem, eu disse: eu te considero um homem de honra e eu crerei na sua história. Me conte, fale com o seu coração. Ele disse: senhor, ele disse: eu fui criado em um lar cristão. Ele disse: e então, eu disse: e então, entrou nisto? Ele disse: sim, senhor. Disse: eu tinha uma família mais adorável. Às vezes tem gente que não está sabendo valorizar a família.
Mas esse homem disse: eu tinha uma família mais adorável, 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e a mulher mais dócil que já existiu. E grandes lágrimas começaram a correr através de sua velha barba grisalha. Ele disse: eu era o presidente deste banco aqui em determinada esquina. E eu disse: é mesmo? Ele disse: vá até o banco e lhe pergunte. E eu disse: bem, o que te levou a ficar assim? E ele disse: senhor reverendo, ele disse, certa noite eu cheguei em casa e havia uma carta em cima da mesa endereçada ao querido John. Minha esposa havia me deixado. Ele disse: eu nunca havia bebido, mas eu pensei, eu tenho que fazer algo, ou eu pegarei uma pistola e explodirei os meus miolos. E eu comecei a beber e aqui estou. E eu pensei: Deus, tenha misericórdia. Vem desde então. E o profeta de Deus, irmãos, quando ouvia certas coisas, ele colocava a mão na cabeça e dizia: se Deus tirar as suas mãos de misericórdia de sobre mim, eu entrarei por caminhos piores. Não tem nem um ser humano sobre a face da terra que possa bater no peito e dizer: não, comigo isso não acontece, não, eu sou bom. Não, nós estamos de pé pela graça, é pela misericórdia. Se você tem um lar, é porque Ele tem tido graça, misericórdia. Se seus filhos estão na palavra, é porque Ele está sustentando. Se nós temos alimento, é Ele que tem dado. Tudo que nós temos é dádiva dEle. Se temos vestimento, é Ele que deu. Se temos teto, é Ele. Tudo é Ele. Às vezes você diz: ah, mas tem coisa que não quebra, empresa não quebra. O que? Eles têm, não, aquele lá agora embalou mesmo. Não tem isso não. Quando eu vi uma grande empresa, eu ainda era meio garoto, eu vi uma grande empresa multinacional desfarelando e virando nada Parmalat. Não tem nada que não possa desfazer, não. O profeta disse: eu já andei no Egito, e se você quiser ver onde aqueles faraós estavam, ele diz: você tem que cavar muito para encontrar as ruínas. Olha o que restou do Egito desde que eles endureceram o seu coração. Nunca mais o Egito reergueu como uma potência. Olha a condição da América. O profeta disse que a América estava caindo e eles estão vivendo só de reputação, mas a América não é mais potência. A coisa está acabando, acabando, acabando. Ela rejeitou a voz de Deus. Ela rejeitou a mensagem, rejeitou o profeta, e desde então a América está em caos. Às vezes você diz: olha, pastor, mas está lá tudo andando, tá? E como que a Coreia desafiou e ela não é potência para falar para eles que eles podiam pôr eles para calar? E como um paizinho aí desafia eles e eles não enfrentam aquilo? A América está em ruínas por ter virado as costas para a mensagem do profeta. E cada lugar que o profeta de Deus pisou, que sua mensagem foi rejeitada, aquele lugar nunca é abençoado. O profeta de Deus não pisou nessa nação, mas a sua mensagem foi recebida por esses cristãos brasileiros de coração e alma, e essa nação é uma bênção. Não tem terremoto, não tem maremoto, não tem problema, não tem crise, e nós passamos por cima de tudo isso. Se eles governar bem, nós estamos bem. Se eles não governar, nós estamos bem também. De todas as formas, para o cristão, tudo vai bem. Tsunami, como é que vai? Tudo vai bem. Garotinho morto. Mas ela tinha um profeta. Você tem a palavra, você tem Deus. Você sabia que às vezes a questão é como que a gente olhamos para as coisas? Você começa a pensar que está em crise, que coisa tem crise, vira crise. Como é que você está? Tudo vai bem.
Como é que estão as coisas? Está tudo bem. Olha para o lado bom, né? Nós estivemos no recanto, o pastor Júnior Fialho falou lá assim para o povo, né? Você tem que olhar para o lado bom das coisas. Ah, mas foi lá e fez coisa esquisita perto da minha barraca. Ah, mas tu acordou, rapaz. Ah, mas gritou do lado a noite inteira e você não dormiu. Mas foi bom, você foi orar, ué. Teve a oportunidade de fazer outra coisa. Ah, me acordou. Ah, que coisa boa, vou orar agora. Ah, nem eu tive uma noite tão ruim, eu perdi o sono e não consegui dormir. Ué, o sono foi embora? Joelho, vai orar, vai ler. E você vai ver que Deus repõe suas energias durante o dia. Você já pensou aquele homem do naufrágio? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E tinha perdido a família todinha. Chegou na praia e foi compor e cantar isso. Tem que ter Deus no coração, não tem? Mas se Deus está no coração, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos terminar, irmãos. É mensagem, dia da vitória. Eu gostei demais disso aqui, mas demais mesmo. Foi maravilhoso. O profeta, no parágrafo 90 a seguir, ele diz assim: ouvi uma coisinha há algum tempo atrás e eu gostaria de repetir. Isto veio, eu creio que foi Billy Sunday que fez a observação. Havia um garoto que havia cometido um crime. Eu não sei se vocês já tinham ouvido isso ou não. Ele havia cometido um crime, eles o jogaram na cadeia e eles iam pegar e ele estava em... Então ele teve um julgamento e o juiz disse, o júri saiu e eles disseram: achamos esse garoto culpado do crime. E o júri disse: pedimos pela sua vida. Meu Deus. E o juiz disse: eu te sentencio à morte enforcada em uma corda até que sua vida mortal saia de você. Isso é América. Foi na América. E que Deus tenha misericórdia de sua alma. E o rapaz foi levado para a prisão, colocado em uma prisão interna que ele tinha que permanecer até a hora dele morrer. E amigos chegaram ao juiz e disseram: juiz, nós ajudamos te eleger na cidade, por favor, não deixa aquele homem morrer daquele jeito. Acabei de chegar do Texas por outro, algo assim, um jovem, uma jovem de Deus poupou suas vidas, e eles tinham que morrer 3 ou 4 dias depois daquilo. Eu acho que todos vocês viram isso no jornal, e vocês estavam comigo lá, e eles pouparam suas vidas, daqueles 2 jovens que o profeta foi lá no Texas defendê-los. Esse outro aqui, continua a história. Então eles protestaram o povo, que ele não fizesse aquilo, o juiz mudar sua sentença. Então, após algum tempo, foram ao governador do estado. A mãe, do lado de fora da porta, um dia caiu no chão, assim, chorou para entrar. Finalmente o homem apareceu. O governador disse, e ela disse, disse para ele: a mãe daquele rapaz, o governador, está lá fora, ela quer te ver. E o governador disse: traga-no para dentro. E a mulher humildemente rastejou sobre suas mãos e pés até o governador e agarrou em seus sapatos e disse: Senhor, aquele é meu filho, não o mate, ele é o único que eu tenho, não o mate. Disse: ele não quis fazer aquilo, apenas lhe dê a vida na prisão, mas não tire a sua vida, governador. O governador disse: bem, eu descerei e o verei. Diz: correto. Então o governador desceu até o pátio onde ele estava, e eles entraram, e o rapaz quis ser arrogante. Disse: tem alguém para te ver. Policial, né? Esprelou. Tem alguém para te ver. O governador entrou e disse: jovem, eu gostaria de falar com você. E ele ficou bem arrogante, simplesmente se assentou abotoado e não disse uma só coisa. E ele disse: jovem, eu gostaria que você falasse comigo.
eu quero falar com você. E o rapaz simplesmente agiu como se ele não estivesse nem mesmo lhe ouvindo. E ele disse: jovem, eu posso te ajudar se você me deixar. Ele disse: saia daqui, eu não quero ouvir nada que você tenha para dizer. E ele disse: bem, filho. Ele disse: cale a boca, você não está vendo que eu estou nervoso? Eu não quero ouvir uma só palavra que você vai dizer. Ele disse: bem, eu vim. Ele disse: saia desta cela. Então ele saiu, eles fecharam a porta, então ele voltou, o sujeito, e o policial no pátio, na porta, disse: você é a pessoa mais tola. Ele disse: afinal, quem era aquele maníaco? Ele disse: aquele era o governador do estado. Ele disse: não, o governador, o único homem que pode me perdoar e eu pus para correr da minha cela, o único homem que pode assinar o meu perdão e eu fiz correr de minha cela. Quando o governador saiu, ele disse: ele fez a sua escolha. Então a última coisa que o rapaz disse, quando eles colocaram a máscara negra na sua face para enforcá-lo, quando eles puxaram a corda com força, colocando a máscara, ele disse: pense nisso. Aquele moço disse: pense nisso. O governador esteve na minha cela e teria me perdoado se eu não o tivesse rejeitado. Como sabermos nesta manhã se o governador não está de pé em nossa cela nesta manhã? Não o rejeite. A pior insensatez que um ser humano pode cometer é rejeitar a Cristo. O poeta diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Você já fez muitas coisas boas, mas nada vai poder aproximar dessa escolha que você fez. Se você nunca recebeu o perdão dele, não apenas do governador, mas do rei, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aquele que pode te perdoar, e ele pode estar de pé ao lado dessa pequena cela na qual você tem vivido por muito tempo. Por que você simplesmente não deixa entrar? Se você não fez isso, se você não se rendeu completamente a ele, um dia você descobrirá que esse pequeno e humilde caminho, que você pode pensar que é apenas um monte de bobagens, um monte de pessoas que não sabem sobre o que estão falando, você descobrirá. O governador está aqui nesta manhã. E se você tem necessidade, se você está em uma pequena cela de enfermidade, da qual você não pode sair, o governador está aqui, o governador do mundo, e ele é justo, e ele te libertará. Ele veio, ele assinou o seu perdão, e ele apenas deseja te dar isso nesta manhã. Não rejeite isso. Amém. Enquanto você disser que é sua doença, ela é sua, mas você pode dizer: não, a partir de hoje Jesus Cristo levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades. O profeta diz: não importa a circunstância, não importa os sintomas, não importa nada disso. Se você toma Deus em sua palavra, ele diz: a cura é sua, a libertação é sua. Eu vi uma coisa essa semana, uma garotinha que não sabia falar a língua do profeta, ela viu que Deus estava naquele homem, ela aproximou do profeta e beijou o bolso do paletó do profeta. Ela não sabia falar com ele falava, ela não entendia. Quando chegou o momento, e o profeta amou tanto aquilo, chegou o momento da fila de oração, a intérprete falando ali. Quando a garotinha chegou, ela tinha uma perna mais curta, ela estava usando toda uma aparelhagem ali nas pernas. Quando ela chegou na fila de oração, o profeta disse: ela já foi curada, ela agradou a Deus naquele momento que ela beijou o meu paletó. Faça alguma coisa para agradar a Deus, é isso que nós temos que fazer. Amém? Tudo depende da sua fé. Bonfinópolis, Deus abençoe a igreja de Bonfinópolis. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe a igreja de Caldas Novas mais uma vez. Deus abençoe a igreja em Vianópolis. Cada um dos irmãos aí de Bonfinópolis, Vianópolis, um abraço para vocês. Deus abençoe o irmão Manassés e a irmã Keila em Ceilândia.
Coisa boa, tá vendo? Olha, eu fui aí em Ceilândia, ainda está tudo certo. E Deus abençoe a irmã Nair e o Elienar em Alexânia, minha sogra, um abraço para a senhora. E Deus abençoe o irmão Geraldo e Selma na Fazenda Santana, tudo isso em Goiás, só o irmão Manassés, que é Ceilândia, Distrito Federal. E tem um total aqui de 6 conexões, total de audiência 96, mais 18 não identificados. Deus abençoe todos vocês aí na internet e nós aqui. Fiquemos de pé. Grandioso Pai, mais uma vez, nós agradecemos a Ti, Pai. Nós não temos o que pedir. O Senhor tem nos dado uma vida. O Senhor tem nos dado o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo para crer na mensagem da hora. Pai, são tantas maravilhas ao nosso redor que nós não sabemos nem como agradecer as maravilhas do Senhor, Pai. Muito obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, ó Pai. Isso é maravilhoso, ó Pai. E que aquele que está enfermo nessa hora possa tocar no Senhor como sumo sacerdote e receber os mesmos benefícios que nossos irmãos do passado que tocaram em Ti receberam, ó Pai. Que aquele que está aflito também possa encontrar graça diante de Ti, Senhor, e ser liberto, ser ajudado, renovado, ó Pai. Nós Te damos louvor pelas maravilhas que o Senhor está fazendo no nosso meio e com todo o Seu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te pedimos essas bênçãos e agradecemos mais uma vez. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Deus seja com todos os irmãos. Deus os abençoe. Um abraço para todos. E tenha um restante de dia abençoado, um almoço abençoado. E antes das 18 vocês já começam a chegar. Amém? Para mais um culto. É 18, né? 18. Antes das 18. Mombrana disse que meia hora antes. Tá? Chega às 18, você já está com o espírito pronto. E nós vamos ter a graça e o privilégio de ouvir o pastor Sinésio. Eu nunca ouvi ele pregar, vou ouvi-lo, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Abençoemos um ao outro em nome de Jesus Cristo e até às 18 horas, se Deus quiser.